Na manhã seguinte, já refeitos do susto, eles foram até a venda do Gregório, que também servia de boteco e era frequentado mais por quem fazia as pescarias na lagoa. Era lá onde meu padrinho e seus três companheiros iam depois das pescarias para beber e conversar com algumas pessoas que frequentavam lá e já conheciam. Enquanto tomavam umas cervejas, contavam o que havia acontecido com eles. Inclusive, levaram aquela enorme mão embrulhada num pedaço de lona velha de caminhão e a deixaram em cima de uma cadeira para exibi-la. Todos ali estavam perplexos. Mas isso é mão de gente? Perguntou um dos homens ali presentes e examinando a mão em cima da cadeira. Sim, mas não de gente como nós, respondeu Luizão, que em seguida emendou, contando com o gesto como pegou o facão e a cortara. Um outro homem disse, espantado, enquanto via um outro sujeito encostando uma de suas próprias mãos em cima da mão monstruosa e comparando a disparidade das proporções. Se parece com a de um gigante. Olha só o tamanho dela. Devia ser o diabo tentando jogar vocês na água. Falou uma outra pessoa dando sua opinião. Mas meu padrinho conta que uma coisa muito desagradável aconteceu. Havia 3 sujeitos, outros pescadores que tinham acabado de chegar de fora e que estavam um pouco mais afastados, no fundo da venda. Depois de ouvirem toda a história relatada pelo meu padrinho e seus amigos, um deles, que parecia ter algum transtorno obsessivo compulsivo, pois piscava os olhos sem parar, disse: "O amigo aí vai me desculpar, mas eu não engulo essa." A mim também. Essa história mal contada não assusta ninguém, concordou o outro homem, um sujeito grisalho que trajava camiseta branca e usava um boné escuro de feltro. Ele prosseguiu: "Estamos chegando para pescar, e é o que vamos fazer. Há mais de 10 anos que pesco nesta lagoa e nunca peguei nada além de peixes e talvez algum jacaré. Escuta aqui, tá nos chamando de mentirosos, é? Retira o que disse ou eu," disse indignado o Augusto, já fechando o punho. Nesse mesmo instante, meu padrinho e o Luizão tiveram de segurar o Augusto, porque ele já ia partindo para cima daquele sujeito. E se isso acontecesse, tudo terminaria em porrada e confusão. Isso porque, diferente de meu padrinho, do Luizão e do Félix, o Augusto era o que mais tinha o pavio curto e não tolerava quando alguém duvidasse da sua palavra ou a de seus amigos, e ainda por cima lhe fazia alguma piadinha sem graça. O Augusto era brigão, daqueles que não levava desaforo para casa. Mas conhecendo a personalidade do amigo, meu padrinho e o Luizão agiram na hora certa e seguraram o Augusto. Por outro lado, meu padrinho também percebeu que aqueles 3 sujeitos não eram apenas pessoas arrogantes e soberbas, mas também possuíam um péssimo caráter. Ele notou que o sujeito grisalho portava um revólver, embora meio escondida por debaixo da cintura da calça, fazia algum volume. Ele desconfiou que o que eles realmente queriam era forçar uma provocação para usar a arma. Porém, como meu padrinho já havia percebido tudo bem antes, não caiu naquela cilada e ainda, segurando Augusto, olhou com firmeza para o sujeito grisalho e disse: "Tudo bem, não estamos aqui para discutir coragem e tampouco convencê-los sobre
porra alguma. Aqueles 3 sujeitos também, vez por outra, apareciam ali para pescar, e já eram meio conhecidos ali. Segundo o Gregório, eram do Rio de Janeiro, e o tal sujeito grisalho, de nome Bastos, era um dos sócios de uma rede de churrascarias da capital e ligado a um grupo de bicheiros da Baixada Fluminense. Para o olhar atento de meu padrinho, era nítido, embora não demonstrasse, que o seu Gregório também não possuía nenhuma simpatia por aqueles 3 sujeitos. Tratava-os com cordialidade somente por dever de comerciante, porque gastavam um bom dinheiro no seu boteco. Mas se exagerasse, o Gregório os expulsaria dali, pois jamais aceitaria que, mesmo sendo gente importante e endinheirada, ultrapassassem os limites da civilidade e do respeito em seu estabelecimento. E assim aquele assunto se encerrou sem maiores problemas. Do lado de fora, o mau tempo se avistava. Porém, mesmo assim, o homem chamado Bastos e aqueles 2 que o acompanhavam entraram na lagoa. Meu padrinho conta que ele, o Félix, o Augusto e o Luizão continuaram no bar, aguardando a chuva passar, enquanto tomavam uma cerveja e comiam um tira-gosto. Foi quando viram que aqueles 3 voltaram muito rápido. Nem havia passado 2 horas. Certamente a chuva os forçou a retornarem. Foi o que pensaram. Um pouco curioso, o Gregório então perguntou ao Bastos: pegaram alguma coisa? Nada. Vamos esperar passar a chuva, respondeu Bastos. E ainda acrescentou: deixamos armados uns anzóis de galhos para amanhã. Nesse momento, conta meu padrinho, que sentiu uma sensação muito ruim, de que algo estava esquisito, pois aqueles 3 pareciam estar intranquilos, e ele, o Luizão, o Augusto e o Félix ficaram com a impressão de que alguma coisa tinha acontecido. A chuva continuou pela noite toda. Na manhã seguinte, meu padrinho decidiu voltar para Cabo Frio. A previsão do tempo era de mais chuva pelos próximos dias, e era inviável continuar ali. Quando começaram a arrumar as bagagens, viram aqueles 3 sujeitos pegarem seu bote e entrarem novamente na lagoa. Até aí tudo transcorreu tranquilamente. No meio da tarde já tinham quase terminado de arrumar tudo para a viagem de volta, quando, de repente, começaram a ouvir o barulho de motor de popa e os gritos. Socorro, socorro! Era o sujeito do transtorno nervoso, conduzindo perigosamente o bote em uma velocidade excessiva, vindo na direção do barranco onde ficava o pequeno ancoradouro. E o nível da água ali era baixo. Se ele não parasse, o bote iria colidir no ancoradouro. Mas ele não parou. O impacto foi rápido e tão violento que o homem foi arremessado longe e ficou caído no chão. Então, meu padrinho e seus amigos foram até ele para acudi-lo. Meu padrinho viu que o homem, apesar de tudo, estava ileso e sem ferimentos. Mas, por outro lado, estava assustado, histérico. Lá, aquela coisa matou meus companheiros! Gritava um homem apontando para a direção da lagoa. De que você está falando? Onde estão seus amigos? Meu padrinho quis saber. Então deram-lhe um pouco de água e, mais calmo,
O homem então começou a contar tudo o que ocorreu. Ontem, vocês viram a gente sair da venda e entrar na lagoa. Paramos num ponto e começamos a preparar os molinetes. Mas a chuva estava chegando muito forte. Então eu disse para o Bastos que seria melhor que a gente voltasse. Mas aí ele disse não, que tinha outra ideia. Ele falou que a gente ia até a Ilha do Velho Solitário, porque ele sempre quis conhecer aquele lugar. Eu disse para ele que não era uma boa ideia, porque o velho não gostava de estranhos. Mas aí veio o Alan dizendo que era para eu ficar despreocupado, porque a garrafa de cachaça que ele estava levando era o cachimbo da paz. Então, quando a gente chegou na ilha, deixamos o barco amarrado e descemos. A gente caminhou por uma trilha estreita e logo avistamos uma choupana, que era onde o velho morava. Mas quando chegamos mais perto, parecia que não havia ninguém. Foi aí então que um vira-lata enorme e muito feroz apareceu rosnando. Ele veio se aproximando e o Bastos falou para a gente ir para trás com cuidado. Mas o vira-lata continuou vindo cada vez mais perto, querendo avançar em cima da gente. O Bastos então tirou o revólver da cintura e mandou a gente se afastar, dizendo que dava um jeito nele. Bastos atirou 2 vezes e acabou com a vida do vira-lata. Acontece que nessa hora o velho apareceu segurando um facão. Ao ver seu cão morto no chão, com os olhos cheios de fúria, ele gritou, dizendo que a gente ia pagar por ter matado seu cão. O Bastos tentou argumentar com o velho, dizendo que tinha se assustado e quis apenas se defender. Porém, ele nem quis saber, e como se tivesse possuído pelo demônio, partiu para cima e tentou golpear o Bastos. Por puro reflexo, ele conseguiu evitar que o facão lhe atingisse, mas ainda assim passou raspando perigosamente, cortando um pedaço da sua camisa. Bastos disse que para que o velho parasse, ou então seria obrigado a usar o revólver. Mas o velho continuou suas investidas. Foi então aí que o Alan, segurando um pedaço de pau, atingiu-lhe a nuca com uma forte pancada. O velho caiu e ficou ali mesmo parado no chão. Meu Deus! Quando cheguei perto e me abaixei para verificar, constatei que ele estava morto. Desesperado e nervoso, o Bastos discutiu com o Alan, dizendo que ele era um imbecil ao matar o velho e que não precisava ter batido com tanta força. O Alan, por sua vez, tentava explicar, dizendo que o velho não ia parar e não teve outro jeito. Bastos então mandou que o Alan jogasse o corpo do velho e do cachorro na lagoa. E uma vez feito, a gente saiu depressa da ilha. O Bastos combinou dizendo que ninguém podia saber que a gente esteve lá. Bom, daí que ontem vocês estavam lá no Gregório e viram quando voltamos. É claro que a gente fingiu que estava tudo bem. E hoje, agora pela tarde, fomos novamente no lugar onde a gente tinha deixado uns anzóis armados em uns galhos. Então, encostamos sob uma árvore onde havia um galho com um anzol armado.
Eu estava na ponta do barco, bem próximo do galho, e fui conferir a linha. Quando segurei nela, senti bem esticada. Parecia que a gente tinha pegado algum peixe. A gente estava muito contente. No momento que eu estava içando a linha, uma coisa terrível estava para acontecer. Quando terminei de puxar a linha, vimos, para nosso horror, que o que estava preso no anzol não era um peixe, mas era aquele velho com o corpo todo comido pelos peixes e já em estado de decomposição. De alguma forma diabólica, ele havia voltado e nos mirava com o mesmo olhar de ódio. Meu Deus, como aquilo era possível? Mas não bastasse todo aquele horror, surgiu das profundezas escuras das águas uma coisa gigantesca e asquerosa que agarrou o Bastos. Ele gritou, esperneou, mas já era tarde. Ao mesmo tempo, eu tentava desesperadamente afastar o cadáver do velho e me defender daquela coisa monstruosa, usando um remo e um gancho de ferro. Coitado do Alan, ele também acabou sucumbindo pela coisa. Meu Deus, aquilo era o Satanás! Por um momento, enquanto a criatura estava distraída com o corpo do Alan e do Bastos, eu liguei o bote e consegui escapar de lá. Meu padrinho conta que assim que o homem terminou de contar sua trágica história, ele começou a dar gargalhadas histéricas, gritando e repetindo que era um monstro terrível. O choque foi traumático e ele enlouqueceu totalmente. Meu padrinho disse que aquele homem chegou até a ser indiciado pela morte do velho da ilha e dos próprios companheiros. Mas, no final das contas, acabou mesmo internado num hospício. Depois disso, meu padrinho, o Luizão, o Augusto e o Félix nunca mais quiseram saber de pescaria. De tão marcante foi aquele acontecimento. Atualmente, o meu padrinho é aposentado e dono de uma pequena pousada na cidade de Campos do Jordão, em São Paulo. Dos seus 3 amigos, infelizmente, o Augusto faleceu em 2008, vítima de um acidente de trânsito. O Luizão é dono de um posto de gasolina, aqui mesmo em Cabo Frio. E o Félix tem um escritório de advocacia na cidade do Rio de Janeiro. E só para acrescentar, o meu padrinho, ele ainda se lembra que ele pelo menos achava isso. Ele achava que o Gregório, o dono lá da venda, até o seu falecimento, guardava com o mesmo fascínio aquela mão que tentou virar o seu barco.